A caixa de papelão estava quase cheia quando Beatriz percebeu que estava segurando o copo errado. Era um daqueles copos de vidro grosso, boiudo, com uma estampa desbotada de Florianópolis na lateral, souvenir barato que Renato tinha comprado numa lojinha do aeroporto na lua de mel. Rindo enquanto pagava, dizendo que era irônico presentear a própria esposa com bugiganga de turista na própria viagem de casamento. Ela tinha guardado o copo por 7 anos, lavava com cuidado, não colocava na máquina de lavar louça, secava com pano de prato macio. Guardava na prateleira de trás, porque Renato gostava de copos altos e finos na frente. Os que impressionavam quando alguém abria o armário. Ele nunca tinha percebido que ela ainda tinha o copo de Florianópolis. Provavelmente nem lembrava que existia. Beatriz ficou olhando para o copo por um momento, com o sol de novembro entrando pela janela da cozinha e fazendo o vidro grosso brilhar de um jeito quase bonito demais para um objeto tão barato. Então colocou o copo dentro da caixa com cuidado demais para uma mulher que estava bem. O apartamento no Itaim Bibi tinha 140 metros quadrados, piso de mármore branco e uma varanda com vista para os prédios da Faria Lima, o tipo de lugar que Renato mostrava em fotos no celular quando queria impressionar gente nova. O tipo de lugar que aparecia em perfil de Instagram com hashtag de bairro nobre e filtro de luz quente. Para Beatriz, era o lugar onde ela tinha aprendido a cozinhar nhoque, porque Renato preferia jantar em casa às sextas. Onde tinha pintado a parede do corredor de terracota, sem pedir permissão, e depois passado 2 dias com medo silencioso da reação dele. Onde tinha desenvolvido o hábito específico de desligar a televisão no volume 12, antes de ele chegar do trabalho, não no 10, não no 15, no 12, porque no 10 ele achava que ela estava sendo dramática com o silêncio, e no 15 ele reclamava do barulho. Não era uma casa ruim, só nunca tinha sido inteiramente dela. O papel tinha aparecido na bancada da cozinha numa quinta-feira de manhã, embaixo da xícara de café que Renato tinha lavado e virado de cabeça para baixo no escorredor. Antes de sair, ele sempre lavava a xícara antes de sair. Esse era um dos detalhes pequenos que tinham feito Beatriz achar, por muito tempo, que ele era um homem fundamentalmente bom. Um homem que lava a própria xícara não pode ser ruim, tinha pensado ela aos 35 anos, e esse pensamento tinha envelhecido mal. Precisamos conversar sobre o futuro. Acho melhor você ligar para o seu advogado, sem vírgula depois de futuro, sem querida, sem nome, sem assinatura. Como recado de nota fiscal deixado para entregador, ela tinha ficado olhando para aquele papel por quanto tempo? 20 minutos? Talvez mais. O café dela tinha esfriado e ela não tinha tomado, e o sol tinha girado levemente pela janela e ela não tinha se movido. Porque havia algo paralisante na combinação de palavras simples com consequências complexas, como quando você recebe um diagnóstico médico em linguagem clínica, e o cérebro leva um tempo para traduzir os termos em realidade. Isso tinha sido há 11 dias. Agora eram 2:30 da tarde de uma terça-feira. O calor seco de novembro em São Paulo esquentava o mármore do piso a ponto de Beatriz sentir através das meias. E ela estava dobrando um suéter bege com movimentos lentos e sistemáticos, como se a ordem das coisas dentro da caixa fosse capaz de reorganizar alguma outra coisa que tinha saído do lugar. O suéter era cor de areia, levemente gasto nos cotovelos, o tipo de roupa que ela usava para trabalhar em casa nos dias frios, e então ela lembrou que havia anos não trabalhava em casa, porque havia anos não trabalhava. E dobrou o suéter mais uma vez, mais cuidadoso do que necessário. Ela tinha passado os últimos 11 dias no apartamento da Fernanda, dormindo no sofá, cama que a amiga tinha aberto sem fazer cerimônia e coberto com o edredom de casal, sem perguntar se ela preferia o de solteiro. Tinha comido o macarrão instantâneo que Fernanda colocava na mesa com uma expressão que dizia: "Eu sei que você não quer falar e tudo bem." Tinha tomado banho no banheiro pequeno cheirando ao shampoo da amiga, porque o dela estava no apartamento do Itaim, e ela não tinha tido coragem de buscar antes de hoje. Tinha ido ao advogado, um homem de voz cansada e gravata cor de mostarda, que tinha dito bens adquiridos na constância do casamento 3 vezes seguidas, como se repetição
fosse sinônimo de clareza para quem está sentada do outro lado da mesa, com os olhos secos e as mãos levemente frias, tinha assinado papéis. Tinha concordado com termos que não tinha lido com atenção suficiente. Tinha saído do escritório com a certeza vaga de que ia receber uma quantia que o advogado chamou de razoável dadas as circunstâncias e que o apartamento ficava com Renato porque o apartamento estava no nome de Renato, porque quando tinham se mudado, há 5 anos, ele tinha dito com aquele tom de quem resolve problema: é mais fácil assim. B. Menos burocracia. A gente sabe que é dos dois de qualquer jeito, e ela tinha concordado porque naquela época ainda achava que mais fácil para dois e mais fácil para mim significavam a mesma coisa. 7 anos. Ela tinha 42 anos. Para de contar. Ela disse para si mesma em voz baixa. Sem perceber que tinha falado em voz alta, até ouvir o próprio eco no cômodo vazio, puxou a próxima caixa. A menor, de papelão mais grosso que ela tinha pedido emprestado da mercearia da esquina, e começou a tirar livros da estante. Os dela eram fáceis de identificar, porque eram os únicos com marca-páginas. Uns de papel, um de couro desgastado, que ela tinha comprado numa feira do Ibirapuera. Renato não usava marca-páginas. Renato raramente terminava os livros que comprava. Mas comprava muitos. Porque uma estante bem preenchida com títulos sérios causava uma impressão específica nas visitas do tipo que ele gostava de receber, tirou os livros um por um, empilhando com a lombada virada para cima, 100 anos de solidão com a capa gasta, 2 romances policiais com os nomes dos autores que ela não lembrava sem ver, um livro de análise de mercado imobiliário que ela tinha comprado em 2016 e lido inteiro em 3 semanas, cheio de marcações a lápis nas margens. Esse ela olhou por um segundo a mais antes de colocar na caixa. Foi quando estava esvaziando a segunda prateleira que viu o notebook. Estava no fundo do armário do escritório, embaixo de um casaco impermeável que ela nem lembrava de ter comprado, dentro de uma bolsa de couro desgastada com o zíper meio emperrado, o notebook velho, um Dell prateado com a dobradiça da tela já com aquela folga de quem abriu e fechou muitas vezes, que Renato tinha aposentado 2 anos atrás com a gentileza prática de quem resolve um problema antes que a outra pessoa perceba que tem o problema. Você precisa de algo melhor para trabalhar. B. Esse está ficando lento, e ela tinha aceitado o computador novo sem questionar. Porque quando alguém cuida dos seus equipamentos, você acha que estão cuidando de você. Ele mesmo tinha configurado o computador novo, tinha passado uma tarde inteira sentado na mesa do escritório, os 2 computadores abertos na frente dele, transferindo arquivos com a concentração séria de quem faz favor importante. Ela tinha ficado na sala lendo, levantado uma vez para oferecer café. Ele tinha dito daqui a pouco. E ela tinha voltado para a sala sentindo que era muito sortuda por ter um marido que se preocupava com esse tipo de coisa. Beatriz ficou olhando para o notebook por 2 segundos. Depois colocou dentro da caixa. Foi nesse momento que ouviu a chave na fechadura. Ela não se mexeu. Ficou de joelhos no chão do escritório com as mãos pousadas na beira da caixa aberta, ouvindo a sequência de sons que conhecia tão bem que podia reconstituir com os olhos fechados a chave específica que girava no sentido anti-horário antes de destrancar. 2 passos largos no corredor. O som das chaves jogadas na bandeja de madeira, perto da porta que ela tinha comprado numa loja de decoração na Oscar Freire e que Renato tinha dito que era bonita, mas dessa vez tinha um segundo par de passos, mais leve, com salto mais fino. O som de quem ainda não aprendeu a andar naquele piso de mármore. Nossa! Que lindo esse armário embutido! Disse uma voz que Beatriz não conhecia. Jovem não de idade cronológica necessariamente, mas do jeito que as vozes são jovens, quando ainda acham que os lugares que habitam foram feitos para elas. Isso aqui é cedro. Embuia. Disse Renato. A voz igual, sempre igual àquela calma levemente entediada, o tom de quem já sabe a resposta antes de terminar a pergunta. B, você ainda está aqui. Beatriz levantou. Endireitou o suéter com as 2 mãos, respirou pelo nariz. Devagar. O tipo de respiração que não resolve nada, mas dá um segundo extra, antes de ter que aparecer.
Saiu do escritório e os viu no corredor. Renato tinha 46 anos. Cabelo grisalho nas laterais cultivado com o cuidado de quem descobriu, por volta dos 40, que o grisalho bem mantido podia ser ativo em vez de passivo. E aquela postura específica de quem está sempre um pouco inconformado com a altura dos outros, não com arrogância visível. Com a sutileza de quem nunca abaixa a cabeça nem um centímetro a mais do que precisa para ouvir o que você está dizendo. Ele olhou para Beatriz da forma com que se olha para uma situação logística sem raiva, sem culpa. Com a leve impaciência de quem tem uma tarde planejada e um item da lista está demorando mais do que o previsto, a moça ao lado dele tinha... Beatriz calculou. 26 anos, cabelo liso até o ombro, da cor que os salões de São Paulo chamam de castanho iluminado, batom coral que funcionava porque ela tinha o tipo de boca que qualquer cor funcionava. A bolsa de couro caramelo estruturada, que custava o suficiente para ser declaração de gosto, sem ser declaração de riqueza. Não era extraordinária. Era nova. E a novidade fazia o trabalho que a extraordinariedade faria mais tarde. Quando houvesse necessidade, não estava sorrindo. Isso, Beatriz notou. Era a única concessão. Você vai demorar muito, Renato perguntou. Sem agressividade, e a ausência de agressividade era, de certa forma, o pior possível, porque a agressividade implica que a outra pessoa importa o suficiente para provocar reação. A gente precisa avaliar algumas mudanças aqui no espaço. Marcamos com um arquiteto mais tarde. A gente... 2 semanas. 2 semanas desde o papel embaixo da xícara, e já havia um agente diferente andando no corredor do apartamento de mármore branco. Falta pouco. Beatriz disse. A própria voz soou estranha, um tom mais baixa do que o normal. Comprimida de dentro para fora. Como madeira que trabalha com a mudança de umidade. Ótimo. Ele já estava caminhando em direção à cozinha. Os sapatos de couro no mármore fazendo o som que ela ia demorar tempo demais para parar de reconhecer. Larissa, vem cá ver a bancada. Eu disse que era granito preto mesmo. Beatriz voltou para o escritório. Fechou a porta, não bateu. Fechou. Que era pior porque significava que ela estava no controle. Ficou de pé no meio do cômodo por um momento mais longo do que deveria. Ouvindo as vozes lá fora se moverem pela cozinha, Renato, explicando alguma coisa sobre iluminação embutida que ele nunca tinha mencionado em 7 anos de convivência, Larissa respondendo com o entusiasmo específico de quem ainda está na fase em que tudo parece promessa. Beatriz conhecia essa fase. Tinha estado nela. Ela vai aprender. Beatriz pensou. Não como maldição. Não com satisfação. Só como fato. Neutro como previsão do tempo. Abaixou e pegou a caixa com o notebook. Na hora de fechar as abas de papelão, o canto do computador ficou aparecendo, e sem pensar ou pensando demais. Difícil distinguir às vezes, ela levantou a tela com 2 dedos, só o suficiente para ver a tela acender com o brilho fraco de bateria baixa. A área de trabalho antiga apareceu, com os ícones todos que ela tinha esquecido, fundos de tela de uma foto que ela mesma tinha tirado numa viagem a Minas Gerais que Renato não tinha ido porque tinha reunião, e no canto inferior direito da tela, o ícone do cliente de e-mail piscou uma vez notificação de mensagem não lida na caixa de entrada. Ela não abriu. Fechou a tela. Fechou a caixa, mas viu, por menos de 3 segundos, a pré-visualização que o sistema mostrava antes de a tela escurecer. Drummond Valor e Investimentos. E abaixo, a linha de assunto proposta de colaboração confidencial. A data era de 4 semanas atrás, 3 semanas antes de Renato deixar o papel embaixo da xícara de café. Beatriz fechou a caixa, passou a fita adesiva com cuidado, de uma ponta à outra, sem pressa, do corredor. Ela ouviu Renato dizer para Larissa: a parede do corredor eu mando pintar antes de você se mudar. Esse terracota nunca combinou com nada aqui. Não sei por que demorei tanto para mudar. Beatriz ficou olhando para a parede cor de barro que ela tinha pintado sozinha num sábado de tarde com Renato em Curitiba, que tinha ficado com tinta nos cabelos por 2 dias, e achado graça disso, que tinha ficado perto da parede úmida
esperando secar como quem espera resultado de exame, porque precisava saber se a cor era o que ela tinha imaginado que seria. Tinha ficado exatamente como ela imaginava. Pegou a caixa, pegou o casaco, pegou a bolsa, passou pelo corredor sem olhar para a cozinha. Tchau. Bem, Renato disse. De dentro, sem aparecer. Ela não respondeu. Abriu a porta. Saiu. Fechou atrás de si, com um clique suave de quem sabe que não vai voltar e não precisa fazer barulho sobre isso. O elevador demorou 40 segundos para chegar. Ela ficou de frente para a porta de metal escovado. Vendo o próprio reflexo distorcido, o cabelo castanho um pouco desordenado, o sweaterbag, as caixas empilhadas ao lado, uma mulher de 42 anos, num corredor de mármore com as coisas de uma vida dentro de papelão de mercearia. O elevador abriu. Ela entrou, desceu sozinha. Você não vai ficar em casa de novo com meia garrafa de vinho e um episódio de série que você já assistiu 2 vezes. Fernanda disse, segurando o vestido preto pelo cabide como se fosse prova em tribunal, ou talvez sentença já proferida, não nessa sexta. Acabou. Fernanda. B. A amiga colocou o vestido nos braços dela com a firmeza calma de quem não está negociando, mas também não está brigando. É um evento de networking. Mercado imobiliário comercial. Sua área. A área que você tinha antes de Renato decidir que o escritório dele precisava de você mais do que o mercado. Eu decidi. Beatriz corrigiu. Sem convicção suficiente para sustentar a correção, você cedeu. Fernanda não disse isso com crueldade. Disse com o tom específico de amiga longa, o suficiente para ser honesta sem precisar ser cuidadosa. Que é diferente de decidir. E você sabe disso. Então para de ficar repetindo para si mesma que foi sua escolha, como se isso mudasse alguma coisa. Beatriz ficou olhando para o vestido. Preto. Manga longa. Comprimento de joelho, o tipo de roupa que funciona em qualquer evento, sem se destacar em nenhum. O que era exatamente o que ela precisava, porque se destacar requeria energia que ela ainda não tinha de volta. E se ele estiver lá? Ela perguntou, em voz mais baixa. Fernanda pegou um brinco da cômoda e o segurou no ar como ponto final de argumento. Aí você vai bem vestida. Cumprimenta as pessoas certas e prova que São Paulo é grande o suficiente para os dois, que também não é verdade, São Paulo é enorme, mas o mercado imobiliário comercial é uma salinha pequena, onde todo mundo se conhece, um sorriso pequeno, mas parece melhor dito dessa forma. O evento era no rooftop de um empreendimento novo na Vila Olímpia, o tipo de inauguração que serve canapé de salmão com cream cheese em crostini. Tem um DJ tocando numa faixa de volume que permite conversação sem precisar competir com a música. E reúne 200 pessoas que vieram pelo networking, mas ficam pelo bar aberto e pela vista da cidade. Beatriz tinha ido em dezenas de eventos assim entre os 28 e os 35 anos, sabia o vocabulário, sabia o ritmo, sabia distinguir entre o aperto de mão de quem quer seu cartão e o de quem quer seu contato de verdade, sabia que a conversa mais útil costumava acontecer perto da saída, quando as pessoas estavam começando a ir embora e baixavam a guarda do networking formal. O problema era que ela tinha saído desse mundo há 7 anos. E o mundo não tinha esperado. Tecnologia nova, fundos novos, nomes novos, encargos que antes tinham outros nomes. 2 ou 3 termos que ela não reconhecia e que provavelmente eram siglas de instrumentos financeiros criados depois de 2018. A sensação fina e constante de quem voltou para uma cidade conhecida e percebe que mudaram o sentido de algumas ruas. Chegaram às 8h30. Fernanda foi direto para o grupo da corretora onde tinha contatos e fez o sinal discreto de vai. Você consegue com o queixo antes de desaparecer na aglomeração. Beatriz pegou uma taça de água com gás não vinho. Ela precisava de lucidez e ficou perto da mureta da varanda. Olhando para o skyline de São Paulo com aquela iluminação específica do começo de noite, quando os prédios ainda estão parcialmente acesos pelo trabalho que ainda rola e parcialmente pelas luzes decorativas que os novos empreendimentos da Faria Lima usam para dizer que existem, estava formulando na cabeça a abordagem de alguma conversa, o tipo de frase de abertura que soasse natural,
sem soar ensaiada, quando viu o vestido vermelho. Não era o vestido em si que parou o raciocínio. Era o brilho no pulso esquerdo da mulher que usava o vestido vermelho, um fio de ouro com uma pedra oval de cor verde azulada intensa, que Beatriz conhecia melhor do que conhecia a própria mão, porque tinha usado por 4 anos e tinha tirado por 3 anos, porque Renato tinha dito que era pouco chamativo para uso diário, e ela tinha colocado na gaveta do criado mudo e deixado lá. E no dia que saiu do apartamento com as caixas de mercearia e as mãos tremendo levemente, ela não estava contando joias. Estava sobrevivendo a pulseira de turmalina paraíba que a mãe de Renato tinha dado a ela no primeiro aniversário de casamento, estava no pulso esquerdo de Larissa, que estava conversando com 2 homens de terno escuro perto do bar, com a cabeça levemente inclinada para o lado e o riso no tempo certo. Beatriz tomou um gole de água. Depois outro. O gás estourava levemente na língua. Vai embora. Disse uma parte dela. Pega o aplicativo. Pede o carro. Vai embora antes de fazer alguma coisa que pareça que foi feita por causa disso. Já estava abrindo o celular quando alguém disse. Do lado direito, a uma distância de conversa, mas sem invasão de espaço. Desculpa interromper. Você é Beatriz Carvalho A, que trabalhou na construtora Ômega até 2017. Ela virou. O homem tinha uns 40 anos, daquele jeito impreciso que certas pessoas têm, quando a forma como se movem e a certeza com que ocupam o espaço tornam a idade um detalhe menos relevante do que o peso. Terno azul marinho. Corte simples. O tipo de roupa que custa caro, justamente porque não anuncia o quanto custa. Cabelo escuro com alguns fios brancos nas têmporas. Olhos que olhavam direto, com a atenção específica de quem está realmente vendo o que está olhando em vez de fazer o movimento social dos olhos, depende de quem pergunta. Beatriz disse automático. O reflexo de 8 anos de mercado, que ainda estava lá debaixo de tudo, só esperando o contexto para aparecer, o canto da boca do homem se moveu levemente. Não era exatamente sorriso, mas era próximo o suficiente para ser legível. Caio Drummond. Valor e investimentos. Estendeu a mão aperto direto. 2 segundos. Sem a pressão excessiva de quem precisa demonstrar alguma coisa. Eu mandei um e-mail para você há cerca de 1 mês. Imaginei que você não tivesse recebido. Beatriz apertou a mão. Por que imaginou isso? Porque você não respondeu. Ele disse. Simple. Como quem enumera fato. E o trabalho que eu vi associado ao seu nome não é de alguém que ignora a proposta profissional, sem pelo menos mandar um não educado. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Que tipo de proposta? O tipo que fica melhor numa conversa com café do que numa festa com canapé de salmão? Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó papel espesso. Fonte simples. Nome e número de telefone e mais nada, sem o excesso de informação de quem precisa do cartão para explicar quem é. Se você tiver interesse, me liga qualquer dia dessa semana. Sem compromisso. Beatriz pegou o cartão, virou entre os dedos. Papel bom. Do outro lado do rooftop. Com a visão periférica que se ativa quando o cérebro está em alerta, ela viu Renato. Ele estava com um grupo de 4 homens mais velhos, gesticulando com o copo na mão. No modo de contar história que ela conhecia aquele ritmo específico de quem está no centro da roda e sabe disso e sabe que os outros sabem. Usava o terno cinza que ela tinha mandado passar com um amido suave toda semana por 2 anos. E então, como se o ângulo visual tivesse cruzado com algum sensor que ela não sabia que existia, Renato olhou na direção deles. Durou 2 segundos. Os olhos pararam em Caio, foram para Beatriz. Voltaram para o grupo como se nunca tivessem saído. O rosto não mudou, mas ela viu o momento exato em que ele decidiu o que fazer com a informação, porque depois de 7 anos, você aprende a ler as decisões antes de elas virarem ação. Obrigada. Beatriz disse para Caio, guardando o cartão na bolsa. Vou ligar. Pode ligar de manhã. Ele disse. Atendo cedo. Ela assentiu. Ele se afastou com a naturalidade de quem terminou o que veio fazer e não precisa performar a saída. Beatriz ficou olhando para o cartão através do couro da bolsa, ou fingindo olhar, porque na verdade estava vendo pelo canto do olho, enquanto Renato se desculpava com o grupo, a mão levantada brevemente,
o sorriso de um segundo, e começava a atravessar o rooftop em direção ao lugar onde Caio tinha estado. Ela não ficou para ver o final disso. Pediu o carro no aplicativo. Desceu a escada, atravessou o saguão do empreendimento novo, com o ar-condicionado forte e o cheiro de tinta ainda presente. Saiu para o calor da Vila Olímpia às 10 da noite. O barulho da cidade batendo depois do silêncio climatizado, no carro, com a cidade passando pela janela e o motorista com o rádio baixo, numa estação de pagode. Ela tirou o cartão da bolsa e ficou olhando para o nome C. Drummond. O mesmo C. Drummond, que tinha aparecido por 3 segundos na tela do notebook velho, 2 dias antes. Na pré-visualização de e-mail que ela não tinha aberto, chegou no apartamento de Fernanda. Sentou na cama com o notebook velho no colo. Ligou. A bateria tinha carga suficiente. A área de trabalho antiga acendeu. Desta vez, ela abriu o e-mail. O e-mail tinha 7 parágrafos e Beatriz leu 3 vezes seguidas. Não porque era difícil de entender, mas porque cada leitura revelava uma camada diferente. Na primeira leitura, era uma proposta de trabalho. Na segunda, era uma oportunidade de uma magnitude que ela tinha parado de imaginar para si mesma. Na terceira leitura, era uma pergunta que não estava escrita em nenhum dos 7 parágrafos, mas que estava em tudo ao redor deles. Por que esse e-mail estava no notebook velho? O conteúdo era direto a Valor Investimentos, estava estruturando um fundo de participação em projetos comerciais no eixo São Paulo-Campinas e precisava de uma consultora de estratégia com histórico em análise de viabilidade, relacionamento com incorporadoras de médio porte. O nome de Beatriz tinha aparecido como coautora em 2 relatórios de mercado publicados em 2017. Antes de ela sair da construtora Ômega, os relatórios ainda circulavam como referência em análises do setor. O contrato proposto era de 12 meses, renovável por desempenho. Com honorários que totalizavam no mínimo R$ 10 milhões dependendo de alocação e resultado de projeto, ela releu o número 2 vezes. Não era absurdo consultoria estratégica de alto nível para fundos de investimento imobiliário, pagava nessa magnitude. Ela sabia disso de quando trabalhava no mercado, mas era uma magnitude diferente de tudo que tinha permitido imaginar para si mesma nos últimos anos. Nos últimos anos, quando se permitia imaginar o futuro profissional, ela pensava em voltar para alguma função técnica, reconstruir a carteira de contatos que tinha deixado enferrujar, talvez encontrar alguma consultoria menor que aceitasse alguém com currículo bom, mas com gap de 7 anos. R$ 10 milhões não era reconstrução. Era outra coisa. Era o tipo de coisa que a versão dela de 35 anos teria corrido para mostrar para alguém. E aqui estava o problema. Porque a versão dela de 35 anos teria mostrado para Renato, e Renato teria dito alguma coisa sobre ser cuidadosa com compromissos grandes, sobre conhecer bem as pessoas antes de assinar qualquer coisa, sobre ela não precisar se sobrecarregar porque as coisas estavam bem assim como estavam, mas o e-mail estava no notebook velho. Beatriz ficou olhando para a tela por um tempo. Depois, devagar, abriu as configurações do cliente de e-mail antigo. Clicou em regras de mensagem. A lista apareceu, 3 regras, 2 simples, de organização de pastas, que ela mesma tinha criado anos atrás, e uma terceira, mais complexa, que ela não reconhecia. A regra tinha sido criada há 2 anos, 3 meses e 12 dias. Qualquer e-mail recebido naquele endereço que contivesse as palavras proposta, consultoria, contrato, projeto profissional ou investimento no assunto ou no corpo da mensagem, seria automaticamente movido para a pasta de arquivo local do computador, não redirecionado para o e-mail novo. Não marcado como lido, não deletado, arquivado, invisível, silencioso como coisa que nunca existiu. A regra tinha sido criada no mesmo dia em que Renato tinha passado a tarde no escritório, configurando o computador novo, enquanto ela tomava chá na sala, sentindo que era muito sortuda. Beatriz fechou o notebook, ficou sentada no escuro do quarto de Fernanda, os joelhos levemente dobrados, o computador no colo como objeto inerte. Lá fora,
São Paulo fazia seu ruído constante e democrático sirene distante. Freio de ônibus. Vozes de alguém no apartamento de cima. A cidade que não pausa para ninguém processar coisa alguma e por isso às vezes é mais honesta do que as pessoas que vivem nela. Ela não chorou. Ficou surpresa com isso. Numa parte pequena e observadora de si mesma que estava funcionando independentemente do resto, o que sentiu foi mais parecido com o momento em que um médico aponta no raio-x a fratura que você sentiu, mas que não tinha nome quando a dor que estava difusa de repente tem contorno, localização. Causa identificável. É quase um alívio. Não porque dói menos, mas porque agora você sabe exatamente o que dói e porque 2 anos e 3 meses, por 2 anos e 3 meses, qualquer e-mail profissional chegado naquele endereço tinha desaparecido silenciosamente numa pasta que ela não sabia que existia. No notebook que ela parou de usar porque o marido tinha providenciado um novo, e quantos outros e-mails foram para o arquivo, ela pensou, não só esse, quantos? A resposta a essa pergunta, ela não saberia de imediato, mas já era informação suficiente para ligar para Caio Drummond no dia seguinte. Ele atendeu no segundo toque, como alguém que não usa o telefone como ferramenta de gerenciamento de distância social. Beatriz Carvalho. Ele disse, sem surpresa e sem afetação, só reconhecimento, como quem abre porta para visita esperada. Você disse que atendia cedo. Ela disse, são 8h20. Oisai, uma pausa. Posso te fazer uma pergunta antes de qualquer conversa sobre trabalho, pode? Por que você mandou o e-mail para o endereço antigo? Silêncio de 2 segundos, não o silêncio de quem está pensando em como mentir, mas de quem está decidindo o quanto da resposta verdadeira é necessário agora, porque era o único contato que eu tinha. Seu nome saiu como coautora nos relatórios da Ômega de 2017. Com aquele e-mail institucional, tentei outros canais. LinkedIn. Contatos indiretos, não achei nada mais recente. Você sumiu bem do mercado. Uma pausa mais curta. Por que teve alguma questão com o endereço? Não. Ela disse, só queria entender o caminho que o e-mail percorreu. Marcaram para quinta-feira às 4 da tarde, numa cafeteria nos Jardins, que ele escolheu, não num restaurante, não num escritório, numa cafeteria de bairro com mesas de madeira e luz natural, o que Beatriz interpretou como sinal de alguém que quer conversa, não performance. A cafeteria tinha 11 mesas, uma janela grande dando para uma rua com árvores, e cheirava a café passado no coador e a baunilha de algum bolo na vitrine. Caio já estava lá quando ela chegou, mesa do canto. Caderno aberto. Xícara de café que parecia pela metade, o que significava que ele tinha chegado cedo o suficiente para tomar café enquanto esperava, não o suficiente para terminar, e quando ela entrou ele levantou os olhos do caderno sem o movimento exagerado de quem estava esperando impaciente. Pontual. Ele disse, como observação, não elogio. Fui pontual para o trabalho por 8 anos. Ela disse, sentando, alguns hábitos não enferrujam. A reunião durou 2 horas e 15 minutos. Ele não vendeu o projeto. Descreveu com a diferença específica entre a apresentação que quer convencer e descrição que quer informar. Apresentou os números sem arredondar para cima ou suavizar para baixo. Admitiu onde o fundo ainda tinha lacunas, 2 regiões do eixo onde a análise de demanda estava incompleta. Um parceiro incorporador cujo histórico ele ainda estava avaliando. Fez perguntas sobre análise de viabilidade que não eram perguntas de entrevista, eram perguntas reais. De alguém que quer saber o que a outra pessoa pensa porque precisa dessa informação. Beatriz foi respondendo. E foi notando, ao longo de resposta por resposta, que sabia fazer isso, que o raciocínio estava intacto, que os conceitos estavam lá, que a intuição de mercado que vem de anos de prática não tinha sumido só porque ficou sem exercício. Era como descobrir que ainda sabe nadar quando você não nada faz tempo, o corpo lembra por conta própria. Ela tinha parado de ser boa nisso. Não, ela tinha parado de fazer isso, que era diferente. E a diferença tinha custado 7 anos. Perto do fim, enquanto ela reorganizava as anotações que tinha feito no próprio caderno, Caio disse quase sem inflexão,
do jeito que certas pessoas dizem as coisas importantes, como se a importância não precisasse de anúncio. Acho que você é melhor do que imaginava ser. Ela olhou para cima. O que você quis dizer com isso exatamente? Ele ficou um segundo com a xícara no ar. Quis dizer que pessoas que ficam fora do mercado por alguns anos às vezes voltam com a autoestima que o mercado deu, não a que é delas. Como se precisassem provar de novo o que já sabiam. Pousou a xícara. Você respondeu minhas perguntas como alguém que sabe o que pensa, não como alguém tentando ser contratada. Uma pausa pequena. É raro. Beatriz não respondeu de imediato. Havia coisas demais para dizer, e nenhuma delas cabia bem numa despedida de reunião profissional de primeira vez. Vou pensar nos termos. Ela disse por fim. E te ligo até sexta. Ele assentiu o tipo de aceno de quem não duvidava, mas também não presumia. Às 8 da manhã ainda estou disponível. Ele disse. E o canto da boca se moveu levemente da mesma forma que no rooftop da Vila Olímpia. Ela saiu da cafeteria na luz dourada do fim de tarde dos jardins, o calçamento irregular sob os sapatos, o barulho da cidade retomando depois do silêncio climatizado, e ficou pensando na regra criada no e-mail, na tarde que Renato passou com os 2 computadores abertos, na forma como ele tinha dito, é mais fácil assim. Tantas vezes em tantos contextos que ela tinha aprendido a ouvir a frase como cuidado em vez de como controle. Nessa mesma noite, às 22h41, ela recebeu mensagem de um número que não tinha na agenda. Soube que você está em conversa com a Valore. Antes de assinar qualquer coisa, precisamos conversar. Oh. R. de Renato. Beatriz leu a mensagem 2 vezes. Colocou o celular na mesa de cabeceira, virada para baixo. Apagou a luz e dormiu o primeiro sono de mais de 4 horas consecutivas em semanas, sem sonhos que ela conseguiu lembrar pela manhã. A ligação de Caio chegou numa segunda-feira de manhã, às 9h08, e o tom era diferente. Não radicalmente diferente. Ele não era o tipo de pessoa cuja voz deixava a emoção vazar sem decisão consciente de deixar, mas havia uma contenção extra, uma qualidade específica de quem está sendo cuidadoso, porque a situação exige cuidado antes de exigir qualquer outra coisa. A assinatura do contrato foi suspensa temporariamente. Ele disse, sem preâmbulo. Questão de compliance interno que preciso resolver antes de prosseguir. Beatriz ficou imóvel no meio da cozinha de Fernanda, com a xícara de café, a caminho da boca. Abaixou a xícara devagar. Que tipo de questão? Uma pausa de 1,5 segundos. Ela estava aprendendo a medir as pausas dele. Chegou uma informação ao conselho sugerindo que você pode estar sujeita a uma cláusula de não competição derivada do acordo de divórcio. Beatriz ficou olhando para o azulejo branco da cozinha. Depois não existe cláusula nenhuma. Oisai. Caio disse. E a forma como disse direto, sem hesitação. Sem o mas que geralmente segue frases assim deixou claro que acreditava nela e que essa não era a questão principal. Mas o protocolo do fundo exige verificação formal antes de prosseguir com qualquer contrato acima de determinado valor. Me dá 3 dias úteis. Caio. Ela falou devagar. Você sabe que foi o Renato. Uma pausa. Eu tenho hipóteses. Ainda não tenho fatos verificados. Outro silêncio menor. 3 dias. Beatriz. Ela desligou. Ficou olhando para o café na xícara, que tinha esfriado levemente durante a ligação. Não havia cláusula de não competição. Não havia porque o advogado dela teria recusado qualquer cláusula do tipo, e o advogado de Renato nunca tinha proposto, porque Renato provavelmente achava, há 2 semanas, que ela não ia precisar de cláusula, porque não ia fazer nada que precisasse ser impedido. Renato tinha subestimado a cafeteria nos jardins, com mesa do canto e um homem com caderno aberto. Então agora havia mentira. Mentira simples. Do tipo que não precisa ser sofisticada para funcionar, só precisa chegar no lugar certo. Pela pessoa certa. No momento em que o alvo está exposto o suficiente para que a dúvida se instale antes da verificação, Renato tinha calculado bem. O problema era que Beatriz tinha passado 7 anos aprendendo como Renato calculava. Ela passou 2 dias e meio reunindo documentação com a precisão metódica de quem está construindo argumento para a audiência, que precisa ser convencida por evidência.
não por narrativa. O acordo de divórcio completo, com índice de cláusulas, e a página específica onde deveria estar qualquer restrição profissional, havia apenas espaço em branco. Declaração do advogado, em papel timbrado, confirmando de forma explícita a ausência de qualquer cláusula de não competição ou restrição de atividade profissional no acordo firmado, o histórico de mensagens com Renato, incluindo a mensagem das 10 da noite. Precisamos conversar antes de você assinar qualquer coisa, com data e hora preservadas pela captura de tela, e por último, o detalhe que ela tinha quase deixado passar os registros de propriedade intelectual dos 2 relatórios de mercado de 2017, protocolados no nome dela e da construtora Ômega, documentos públicos, acessíveis em base de dados federal, que demonstravam de forma inequívoca que o conhecimento que a Valori estava contratando pertencia a ela, Beatriz Carvalho. Existia antes do casamento com Renato Assunção e não tinha origem em nenhuma informação obtida durante a vida conjugal. Na quarta-feira de manhã, ela entrou no edifício da Holding Assunção na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com a pasta debaixo do braço e os ombros retos. A recepcionista disse que o doutor Assunção não tinha agenda disponível naquele momento. Beatriz disse que compreendia e que podia aguardar. Sentou no sofá de couro da recepção preto. Firma. O tipo de móvel que diz: "Este é um lugar de trabalho", colocou a pasta no colo e esperou. 53 minutos. Ela sabe porque olhou para o relógio no momento em que sentou e no momento em que Renato apareceu no corredor, de paletó escuro, sem o sorriso de controle de clima que ele usava quando queria ditar o tom de uma conversa antes que ela começasse. Ele sabia que ela não estava lá para negociar. Esse reconhecimento estava na forma como ele se movia ligeiramente mais devagar, o passo calculado de quem está chegando num terreno que não tem certeza de como está. Não era necessário vir pessoalmente. Ela disse, levantando. "Tem um espaço onde a gente possa conversar." Ele a levou até uma sala de reunião, pequena mesa de vidro, 4 cadeiras sem histórico de uso frequente, janela com vista para Faria Lima e os prédios que a linha de crédito de Renato tinha ajudado a financiar nos últimos 15 anos. Fechou a porta. Ficou de pé perto da janela, os braços cruzados levemente. A posição de alguém que escolheu o espaço e quer que você sinta isso. Beatriz colocou a pasta sobre a mesa de vidro. Não sentou. "Vim trazer documentação para o seu departamento jurídico." Ela disse, com a voz no registro neutro de reunião profissional. "Não existe cláusula de não competição no acordo de divórcio. Nunca existiu. Seu advogado sabe disso porque o advogado dele foi quem propôs os termos." Renato olhou para a pasta sem pegar. "Eu só achei que você deveria considerar melhor o envolvimento com certos grupos. A Valori tem histórico de conflito de interesse em algumas operações que nós conhecemos no mercado." "Que operações?" "Coisas que ficam mais claras com o tempo." O tom vago de quem quer que a frase soe como aviso sem precisar ser verificável. "Eu só não quero que você se comprometa com algo que pode prejudicar você mais para frente, Renato." Ela colocou as palmas das mãos espalmadas sobre a mesa de vidro, sem agressividade, com a calma específica de quem passou pela raiva, e chegou do outro lado dela. "Você ligou para o conselho da Valori e disse que existe uma restrição contratual que não existe. Isso é mentira." Simple. Ele ficou em silêncio. "Eu encontrei a regra." Ela disse. O silêncio ficou diferente, mais pesado, do tipo que tem textura. "A regra de redirecionamento que você criou no meu notebook velho 2 anos e 3 meses atrás." Ela falou devagar, articulando cada parte com clareza sem elevar a voz. Porque elevar a voz teria dado a ele a saída de tratar isso como cena emocional em vez de fato concreto. Qualquer e-mail com proposta, contrato, consultoria ou investimento direto para o arquivo local. Eu não recebia nada. 2 anos. Uma pausa calculada. O e-mail do Caio Drummond de 4 semanas atrás foi para o arquivo, mas ele já tinha mandado outro antes. 2 anos e 5 meses atrás, esse também foi para o arquivo. Renato ficou absolutamente imóvel. Havia uma qualidade diferente no imóvel dele, não a imobilidade de quem está pensando no que dizer.
mas a de quem está percebendo que o chão que achava firme tem uma rachadura que ele não colocou lá. Você não tem como provar que fui eu que criei aquela regra. Não preciso provar em juízo hoje. Ela disse, preciso provar para mim mesma os... E já provei. Fechou a pasta com um movimento suave. Vou mandar essa documentação para o compliance da Valori essa tarde. Vou assinar o contrato quando o processo de verificação terminar. Você pode tentar mais alguma interferência. É uma escolha que você tem. Ela foi em direção à porta. Beatriz. Ela parou, não virou. A voz de Renato tinha uma qualidade diferente, não arrependimento, que teria sido mais fácil de ouvir e de descartar. Era algo mais complicado. A voz de alguém que está vendo. Talvez pela primeira vez com clareza suficiente, a distância entre quem pretendia ser e o que as ações acumuladas construíram sem que ele percebesse na soma. Eu não errei em relação a você. Ele disse. Eu errei em relação a mim mesmo. Tive medo de uma coisa que eu não devia ter medo. E aí fiz coisas que não devia ter feito. Isso é diferente. Ela ficou parada por 2 segundos. A cidade lá fora continuava. Os carros na Faria Lima. O barulho de construção de algum empreendimento novo em algum ponto do horizonte é diferente. Ela concordou, sem virar. Mas o resultado para mim foi o mesmo. Renato. Os 2 anos foram os mesmos. O notebook foi o mesmo. Uma pausa. A saída foi a mesma. Abriu a porta. Saiu. A assinatura aconteceu na sexta-feira, às 3 da tarde, numa sala de reuniões da Valori no 23º andar de um prédio na Paulista, janela do chão, ao teto, com vista para o horizonte de São Paulo, que se estendia em todas as direções como prova de que a cidade não tem fim. 2 advogados presentes, uma testemunha do fundo. A mesa de reunião com água e copos de vidro fino foram 40 minutos de processo formal cláusula por cláusula, rubrica por página. A burocracia necessária que transforma intenção em compromisso. Beatriz assinou com a letra clara que ela tinha desde a escola, sem tremor. Cada rubrica no lugar indicado pelo advogado, que virava as páginas com a eficiência de quem fez isso centenas de vezes. Enquanto isso, o departamento de compliance da Valori concluía a verificação de documentos que ela tinha enviado na quarta-feira. Parte do protocolo padrão para contratos dessa magnitude incluía o cruzamento automático de partes relacionadas. Qualquer pessoa que tivesse tido contato formal com o fundo precisava ter seus vínculos societários checados contra a base de CNPJs ativos. O cruzamento identificou que Renato Henrique Assunção, CPF registrado como contato externo, que tinha solicitado reunião com membro do Conselho da Valori 2 semanas antes, constava como cotista indireto, via holding intermediária de uma incorporadora que era concorrente direta da Valori em 2 projetos ativos na carteira do fundo. A participação não estava declarada na solicitação de reunião. A tentativa de influenciar o processo de contratação de Beatriz, sem declarar o conflito de interesse, constituía violação dos termos de confidencialidade que Renato tinha assinado como contato externo ao fazer a solicitação de reunião. Beatriz não soube disso durante a assinatura. Soube quando, depois que os advogados e a testemunha já tinham saído, Caio entrou na sala com a pasta fechada sob o braço e a expressão de alguém administrando simultaneamente mais de uma camada de uma situação complicada. Ela estava guardando a cópia do contrato na pasta quando ele disse: "Preciso conversar com você sobre um problema que surgiu no processo." Ela olhou para cima. Esperou. "Por que você não me disse que tinha relação pessoal com Renato Assunção antes de ele entrar em contato com o nosso conselho?" Porque o contato dele com o conselho foi a primeira vez que o nome dele apareceu no contexto da Valori. Ela disse, com cuidado, não sabia que ele ia fazer isso. Não sabia que ele tinha participação na incorporadora concorrente. Essa última parte você tem certeza absoluta. Ela manteve o olhar nele. Nós não discutíamos participações societárias específicas em detalhes. Ele gerenciava a holding. Eu não tinha acesso às estruturas internas depois que parei de trabalhar. Ele ficou olhando para ela por um momento que foi longo o suficiente para ser incômodo e honesto o suficiente para ser necessário. "Acredito em você." Ele disse. A frase foi dita do jeito que certas pessoas dizem coisas que custam alguma coisa, não como declaração performática, como informação real.
Mas isso criou um problema para o fundo que vai precisar de tratamento, e provavelmente o Renato vai reagir quando souber das consequências. Quando ele souber, ela repetiu. Na segunda-feira, Caio disse: o departamento jurídico vai notificar-lo formalmente sobre a violação dos termos. Ela assentiu. Devagar, processando. Caio. Ela olhou para ele. Eu assinei esse contrato porque sou boa no que faço. Não por nenhuma outra razão. Quero que você saiba disso. Ele ficou de costas por um segundo. A pasta sob o braço, a mão já na maçaneta da porta. Eu já sabia. Ele disse, sem virar. E saiu. Beatriz ficou sozinha na sala de reunião com São Paulo espalhada pela janela, o contrato na pasta. E uma pergunta sem resposta sobre segunda-feira. Beatriz soube que Renato tinha ido a Valori quando Fernanda mandou mensagem às 8h02 da segunda-feira. Tô passando pela Paulista. Vi ele entrando no prédio da Valori com 2 caras de terno. Você sabe disso. Ela ficou olhando para o celular. Tomou o último gole do café que tinha feito às 7 e que já estava frio. Depois levantou. Foi para o banheiro. Lavou o rosto com água fria. Se olhou no espelho por um segundo, o tipo de olhada que não é para ver como você está. É para lembrar quem você é. 42 minutos depois, ela entrou no saguão do prédio da Valori na Paulista, com o blazer azul escuro que tinha comprado na semana anterior, a primeira peça de roupa que ela tinha comprado para si mesma em 18 meses. Não porque precisava, mas porque queria e subiu. A recepcionista do 23º andar a reconhecia agora. Disse que o Dr. Drummond estava em reunião. Beatriz disse que podia aguardar. Sentou. Esperou 18 minutos. A porta da sala principal abriu de dentro para fora e Renato saiu primeiro de terno novo. Cinza claro. Mais caro do que o que ela lembrava dele usando no cotidiano. Do tipo que se compra quando se quer demonstrar segurança que não se está sentindo. Atrás dele, 2 homens, que ela não reconhecia, mas que tinham a postura de advogados que cobram por hora. E por último, Caio, com a pasta fechada sob o braço esquerdo e a expressão neutra de quem terminou uma reunião difícil e ainda não decidiu o que vem a seguir. Renato viu Beatriz na recepção. Parou. Foi uma fração de segundo apenas o suficiente para os 2 advogados que vinham atrás chegarem muito perto e recuarem levemente, o suficiente para a recepcionista olhar para o teclado. Depois o rosto se reorganizou numa compostura que ela reconhecia de reuniões de família, de jantares com sócios. Dos momentos em que Renato precisava parecer acima da situação, caminhou em direção a ela com a deliberação de quem está escolhendo cada passo. Bem, a voz no volume de quem tem consciência de plateia. Que coincidência. Não é? Ela disse. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Caio parou a 2 metros. De lado, sem intervir a posição de quem está presente, sem tomar partido ainda. Eu vim porque acho que tem pontos importantes a serem esclarecidos, Renato disse para ela. Mas com o volume e a articulação de apresentação, a voz que ele usava quando queria que, o que dizia, virasse registro na memória de todos na sala. Existem questões sérias sobre como informações confidenciais da minha empresa chegaram a Valori durante o processo de due diligence. Informações sobre participações societárias que eram privadas e que só poderiam ter sido obtidas por alguém com acesso privilegiado a dados internos. Beatriz virou levemente a cabeça na direção de Caio. Caio. Como a Valori tomou conhecimento das participações societárias do Dr. Assunção, Caio abriu a pasta, tirou 2 documentos impressos. Entregou um para Renato e um para o advogado mais próximo. Cruzamento automático de CNPJ em base de dados pública durante o processo padrão de compliance. Disse, com a voz do registro de ata, procedimento executado pelo sistema em todos os contratos acima de R$ 5 milhões, fonte portal público da Receita Federal e SPED empresarial. Nenhuma fonte humana envolvida. Pausa de meio segundo. O carimbo de data e hora do sistema mostra que o cruzamento foi executado antes da assinatura do contrato, em processo automático. Pode ser verificado nos logs. Um dos advogados de Renato olhou para o documento, virou a página. Não disse nada,
Mas a qualidade do silêncio mudou. Além disso, Caio continuou, com a mesma voz plana, durante a mesma verificação de compliance, o departamento de TI da Valori identificou um padrão de redirecionamento de e-mails configurado no endereço antigo da senhora Beatriz Carvalho. O servidor de origem do redirecionamento está registrado em contrato de suporte técnico com a Holding Assunção, datado de 2 anos e 3 meses atrás. Ele tirou mais uma folha da pasta, não entregou para Renato, colocou sobre a mesa da recepção com a frente virada para cima. Temos o log completo, incluindo data de criação da regra, IP de origem e lista de e-mails redirecionados para o arquivo local, entre eles, a proposta que eu enviei à senhora Beatriz há 1 mês e outra proposta enviada 2 anos e 5 meses atrás, que nunca chegou a ser vista por ela. A recepcionista tinha parado de fingir que estava trabalhando. Renato ficou olhando para o documento na mesa. Depois olhou para Beatriz. Ela o conhecia bem o suficiente para saber o que estava acontecendo por baixo da compostura, o cálculo rápido de quanto podia ser contestado, o que tinha prova, o que era versão contra versão, onde havia saída e onde não havia. Ela tinha visto esse cálculo antes, em discussões sobre férias que ele não queria tirar, sobre decisões que ele já tinha tomado antes de consultar, sobre a parede terracota do corredor, que ficava bonita, mas ele nunca disse isso. Isso é especulação técnica, disse o advogado de Renato. Por fim, correlação de dados não é prova de intenção. Concordo, Caio disse, sem hesitação. Por isso o departamento jurídico da Valori não está fazendo acusação, está documentando. Uma pausa pequena. A documentação fica disponível para qualquer processo que venha a ser iniciado por qualquer parte. Renato olhou para Beatriz com uma intensidade diferente das outras vezes. Não raiva. Ele sempre soube esconder. Era outra coisa. Mais exposta. Menos gerenciada. Você planejou isso? Ele disse. Baixo. Sou para ela. Como se os outros na sala tivessem ficado temporariamente fora de alcance. Não. Ela falou com a mesma voz baixa. Sem crueldade. Sem satisfação também, só com a precisão de quem quer ser entendida corretamente. Eu não precisei planejar nada. Você planejou por mim, 2 anos atrás, e depois de um tempo, os planos das pessoas se viram contra elas. Ele ficou olhando para ela, nos olhos, não para o espaço ao lado, não para o meio do rosto nos olhos, do jeito que ele raramente fazia nos últimos anos do casamento, porque olhar nos olhos implica que a outra pessoa tem algo a dizer que você precisa ver. Eu tive medo, ele disse. Simple, sem defesa em volta. Oisai. Ela disse, não era de você, eu sei disso também. Ela olhou para ele com a clareza que vem depois que a dor encontra o contorno certo. Era de você mesmo, do que você ia ser, se eu fosse mais do que você achava que eu era. Eu entendo isso. Uma pausa. Mas entender não é o mesmo que aceitar. Renato. E não é o mesmo que ficar. Ele não respondeu. Pegou a pasta do advogado, ajustou o paletó, o gesto automático de quem precisa de um segundo para reorganizar e usa o próprio corpo como desculpa. Olhou uma última vez para o logo da Valori na parede atrás da recepcionista e foi em direção ao elevador sem se despedir, os 2 advogados atrás dele, o som dos sapatos no piso do corredor diminuindo até o ping do elevador e o silêncio depois. A recepcionista retomou o teclado. Beatriz. Era Caio, a uma distância de conversa. Com a voz de quem terminou uma coisa e está considerando a próxima. Quando você tiver um tempo hoje, a gente precisa conversar com calma. Ela olhou para ela. Sobre o contrato, sobre algumas coisas. Ele disse, tem uma cafeteria nos jardins que você conhece. Ela ficou no banheiro do 23º andar por 4 minutos, depois que todo mundo foi embora. Não chorou. Colocou as 2 mãos na borda da pia. Olhou para o próprio rosto no espelho com a luz branca de banheiro corporativo que não favorece ninguém. E ficou ali por um momento que não era de fraqueza, era de pausa, o tipo necessário depois de 1 hora que exige de você, mais do que o cotidiano costuma exigir. O rosto que olhava de volta não era o rosto de 2 meses atrás.
Difícil precisar o que tinha mudado não era o cabelo, que ela não tinha cortado, não eram as olheiras, que continuavam presentes, era algo na forma de estar no próprio rosto, como se a musculatura tivesse aprendido a fazer uma coisa diferente do que fazia antes, sem que ela tivesse pedido conscientemente. Abriu a torneira, água fria nos pulsos, não no rosto. Não queria retocar a maquiagem, só nos pulsos, onde a pele é fina e o frio chega rápido. Secou as mãos, pegou a pasta, saiu. O corredor do 23º andar estava vazio naquele momento, o tipo de vazio de escritório que acontece entre reuniões, quando as pessoas estão nas salas e os corredores pertencem temporariamente a quem passa por eles. Ela caminhou até o elevador, apertou o botão. Esperou com as costas levemente apoiadas na parede de revestimento cinza. O elevador abriu, ela entrou, apertou o térreo. A descida durou 42 segundos, ela não contou. Estimou depois, porque no momento estava olhando para o número dos andares mudar no painel acima da porta e pensando, de forma não linear, em coisas que não tinham relação direta entre si, mas que o cérebro conectava de alguma forma que ela não conseguia mapear enquanto acontecia. Pensou na regra de redirecionamento criada 2 anos e 5 meses atrás. Pensou na tarde de sábado, que ela passou pintando a parede de terracota sozinha, com o Renato em Curitiba, e na satisfação específica de fazer uma coisa para si mesma num espaço que ela habitava, mas que não era inteiramente seu. Pensou na pulseira de turmalina Paraíba no pulso de Larissa e em como a mãe de Renato teria reagido a isso, provavelmente com a elegância fria de quem não diz o que pensa, mas deixa claro o que pensou. Pensou no copo de vidro grosso de Florianópolis dentro da caixa de papelão. O contrato estava na pasta, R$ 10 milhões ao longo de 12 meses, o número ainda não tinha aterrissado completamente, havia uma qualidade ligeiramente irreal nele, como quando você acorda de sonho bom e sabe que acordou, mas ainda sente o calor do sonho por alguns minutos. O elevador abriu no térreo, ela saiu pelo saguão, passou pelas catracas com o crachá de visitante que ia devolver na recepção, esqueceu de devolver. Lembrou na porta giratória. Voltou. Entregou. Saiu de novo pela porta giratória e parou na calçada da Paulista. São Paulo bateu nela de frente, o barulho de sempre, ônibus e moto e buzina distante, e a conversa de 2 entregadores parados na calçada, o cheiro de pretzel de uma barraquinha ambulante a uns 10 metros, a luz de fim de tarde que em maio em São Paulo tem uma qualidade específica, mais horizontal, que faz as sombras dos prédios cruzarem a rua inteira antes do sol desaparecer. Ela ficou parada na calçada por um momento com gente passando nos 2 lados, tirou o celular, abriu o contato de Caio, o cursor piscou no campo de mensagem, começou a digitar, apagou, começou de novo, pode ser às 6 na cafeteria dos Jardins, olhou para a frase por 2 segundos, apagou, guardou o celular, começou a andar sem destino específico, na direção que o fluxo da calçada levava, que era vagamente em direção à Consolação, passou por uma banca de jornal, onde a capa de uma revista de negócios tinha a foto de um homem de terno que ela não reconhecia, com uma manchete sobre fusões no setor de tecnologia. Passou por um café que tinha fila de 5 pessoas na porta, pessoas que tinham tempo para esperar por café na segunda-feira à tarde. Que existência era essa? Ela pensou sem julgamento, só com a curiosidade distante de quem está observando a cidade como se fosse documentário. Passou por 2 homens discutindo sobre futebol com a veemência de quem não está realmente discutindo sobre futebol. Está discutindo sobre alguma outra coisa que o futebol permite que seja dita em público às 5h52 da tarde. Na Paulista, Beatriz Carvalho tinha 42 anos, R$ 10 milhões em contrato assinado, um ex-marido que ia precisar de advogado mais caro do que o atual, e a pergunta mais antiga e mais simples do mundo sem resposta, a que não tem a ver com dinheiro, nem com trabalho, nem com nenhum dos assuntos que as pessoas discutem em salas de reunião de 23º andar. Ela parou numa esquina esperando o sinal. O sinal abriu, ela atravessou. Do outro lado da rua, parou de novo porque percebeu,
com uma surpresa que foi quase engraçada na sua leveza, que não estava com medo da pergunta sem resposta. Estava com ela, caminhando. E isso era diferente de estar paralisada por ela. Isso, sozinho, era informação nova. Pegou o celular, mandou a mensagem 6 horas na cafeteria dos Jardins. Tô indo agora. A resposta veio em 45 segundos. Já tô aqui. A cafeteria dos Jardins tinha 11 mesas, uma janela grande dando para a Rua das Árvores. E em maio, os jacarandás estavam com as flores abertas àquele roxo específico que São Paulo oferece por algumas semanas no outono. Exagerado e efêmero como promessa de lugar quente, Caio estava na mesa do canto, que ela já estava começando a pensar como a mesa dele, com o café na frente e o caderno fechado ao lado. O café parecia intacto. Ele tinha chegado há pouco. Tinha esperado sem ficar checando o telefone. Ela notou porque era o tipo de detalhe que a pessoa certa revela sem querer. Ela sentou. O garçom apareceu. Ela pediu o mesmo que ele. Que o garçom sabia de cor porque Caio claramente era cliente frequente. O garçom foi embora. Ficaram um segundo em silêncio, não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o de quem tem coisas demais e está escolhendo onde começar, como alguém que chegou num quarto cheio de objetos espalhados e está decidindo em qual colocar a mão primeiro. Foi Caio que falou primeiro. Tem uma coisa que eu não te disse ainda. Empurrou um envelope pelo centro da mesa papel creme, mais grosso do que o de impressão comum, o logo da Valore no canto superior esquerdo. Abre. Ela abriu. Era uma cópia impressa de um e-mail. Cabeçalhu com data. Remetente. Destinatário. A data era de 2 anos e 5 meses atrás. O remetente era C. Drummond. Valore Investimentos. O destinatário era o endereço antigo de Beatriz. A linha de assunto dizia: Proposta inicial de colaboração, Projeto Eixo SP, Campinas Confidencial. Não era o e-mail de 4 semanas atrás. Era outro, mais antigo. O primeiro, Beatriz ficou olhando para a data, calculou. 2 anos e 5 meses atrás, o casamento ainda parecia funcionar, Renato ainda lavava a xícara. Ela ainda achava que mais fácil para 2 significava a mesma coisa que mais fácil para mim. Eu mandei esse 2 anos e 5 meses atrás, Caio disse, com a voz de quem está apresentando evidência e quer que ela seja recebida como evidência, não como revelação dramática, antes de qualquer sinal de crise no casamento, antes de qualquer coisa que eu soubesse sobre a sua situação pessoal. Seu nome estava na análise de viabilidade da região que eu estava desenvolvendo para um projeto anterior, e a qualidade do raciocínio era boa o suficiente para que eu mandasse uma proposta de contato. Uma pausa. Nunca recebi resposta. Nunca chegou. Ela disse: não. Ele olhou para ela com a atenção direta que ela tinha aprendido a reconhecer como a forma dele de dizer que o que vem a seguir importa. A regra de redirecionamento que o teu ex-marido criou no servidor, ela foi criada 2 dias depois que eu mandei esse e-mail. Beatriz. Não depois do segundo. Depois do primeiro, o café chegou. O garçom colocou a xícara com cuidado silencioso e se afastou sem dizer nada. Como alguém que avaliou o ambiente e tomou a decisão profissional correta, Beatriz ficou olhando para o papel. 2 dias. Renato tinha recebido de alguma forma, de algum canal. Talvez um acesso que ela não sabia que ele tinha ao servidor antigo. Talvez um alerta de TI que a holding usava para monitorar infraestrutura, compartilhada a informação de que alguém estava mandando proposta de trabalho para a esposa, e 2 dias depois tinha criado a regra, não quando o casamento estava ruindo, não quando havia Larissa no horizonte, quando o casamento ainda parecia funcionar, quando ela ainda achava que era sortuda. Ele não tinha saído porque tinha encontrado Larissa. Ele tinha encontrado Larissa muito depois de ter decidido, silenciosamente, que a alternativa era controlar o que chegava até ela, até que o controle não fosse mais suficiente. Ele sabia que você era melhor do que ele. Caio disse, com a voz direta que ela tinha aprendido a reconhecer como a forma dele de dizer coisa difícil sem torná-la mais fácil do que é. Não em todos os aspectos, mas na área específica que você divide com ele negócios.
Análise. Estratégia. E isso era insuportável para ele de uma forma que ele não conseguiu transformar em outra coisa que não fosse eliminação do estímulo. Por que você não me disse antes? Ele envolveu a xícara com as duas mãos, gesto pequeno, o primeiro que ela via nele que não tinha nenhum cálculo, só temperatura e hábito. Porque antes eu não sabia se você ia assinar o contrato pelas razões certas ou pelas erradas. Olhou para ela. Queria ver como você tomava a decisão quando a pressão era real, antes de te dar mais peso para carregar. E agora você viu. Vi. Ela ficou em silêncio por um momento. Lá fora, um carro passou devagar na Rua das Árvores e as flores dos jacarandás se moveram levemente no vento do motor roxo sobre cinza do calçamento. A combinação específica de São Paulo em maio. Isso muda alguma coisa no contrato? Ela perguntou. Não. Ele disse, sem hesitação. Muda alguma coisa em outra coisa. Caio ficou olhando para ela. Um segundo. 2. Do lado de fora, alguém riu na calçada, riso alto. Passando rápido. Sumindo na direção da Haddock Lobo. Depende de você. Ele disse. Não era declaração. Era resposta honesta para a pergunta, honesta do tipo que transforma possibilidade em responsabilidade no momento em que é dita em voz alta, e que os dois sabiam disso, e que nenhum dos dois estava fingindo que não sabia. Beatriz pegou a xícara. Tomou um gole e o café estava quente. Amargo na medida certa, sem açúcar. Ela tinha pedido sem açúcar, e o garçom tinha anotado sem precisar perguntar duas vezes, porque na segunda vez as pessoas geralmente lembram, tem uma coisa que você precisa saber antes de qualquer outra coisa. Ela disse, pousando a xícara com cuidado, eu passei 7 anos aprendendo a diminuir o volume de mim mesma para que outra pessoa se sentisse mais alta do que era. Ela olhou para ele de frente, sem o desvio social dos olhos que a maioria das pessoas usa para suavizar o que diz, não vou fazer isso de novo, com ninguém. Não porque não quero, mas porque descobri que não consigo mais sem que eu mesma perceba. E quando percebo, não consigo parar de perceber. Tá. Ele disse. Isso não é uma resposta. Ela disse. Não. O canto da boca se moveu levemente. É confirmação de que ouvi. Ele pousou a xícara também. As duas na mesa. Lado a lado. Eu não quero alguém com volume baixo. Beatriz. Isso seria um problema considerável para o que eu faço, que envolve bastante análise de alta intensidade e pessoas que não concordam comigo quando estou errado. Uma pausa. Que acontece? Você errar. Acontece. Ele confirmou. Simple. Menos do que eu gostaria. Ela ficou olhando para ele por um momento, esse homem que tinha mandado um e-mail 2 anos e 5 meses atrás e esperado e mandado outro. E aparecido num rooftop na Vila Olímpia com cartão de papel grosso e acreditado nela antes de ter razão suficiente para acreditar, e agora estava sentado na mesa do canto de uma cafeteria nos jardins, em maio com as flores dos jacarandás visíveis pela janela, dizendo coisas difíceis sem torná-las mais fáceis do que eram. Me deixa aprender. Ele disse, o resto. A gente descobre no caminho. Beatriz virou o rosto para a janela. Os jacarandás da rua estavam com as flores completamente abertas, o roxo exagerado que São Paulo oferece, sem avisar e tira sem pedir licença, que dura o suficiente para ser real, mas não o suficiente para ser garantia. Ela tinha passado anos sem reparar nos jacarandás em maio. Quando você está aprendendo a diminuir o volume de si mesma, os detalhes bonitos são o primeiro luxo que vai embora. Sem cerimônia. Sem que você perceba que foi. A xícara de café estava quente entre os dedos. A cidade lá fora continuava seu barulho constante e democrático. São Paulo, que não pausa, que não precisa da sua permissão para continuar, que é grande o suficiente para caber o que você foi e o que você está virando ao mesmo tempo, sem precisar que você escolha entre os dois. Ela não sabia o que vinha depois, não de Caio, não do contrato, não da versão de si mesma que estava aprendendo. Aos 42 anos, que ocupar o espaço que sempre deveria ter sido seu não era arrogância, nem sorte, nem vitória sobre ninguém. Era só a vida continuando, que era o suficiente, mais do que suficiente,